Oi, meus queridos, estamos aqui, novamente, para iniciarmos o segundo bimestre. Então, nós vamos estar, tanto no exercício quanto lá no portal, está entrando com aula 1. Vamos começar do zero, porque eu estou começando um novo bimestre, aula 1. Segundo bimestre, aula 1. A nossa aula 1 desse bimestre do nono ano, ela vai começar no capítulo 5, que está na página 78, tá? Então, nós vamos hoje fazer da 78 a 89. Tá bom, queridos? Sei que são dias difíceis, mas a gente já tá, infelizmente, se acostumando a essa relação de pegar o telefone ou pegar o computador para fazer atividade. Mas eu quero pedir a vocês, assistam o vídeo, tá? Porque eu vou dando todas as informações e quem assiste o vídeo não tem dúvida do que vai acontecer, do exercício que tem que fazer, tá bom? Então vamos lá, pegar o livro? Livro de vocês, nono ano, página 78. Eu tenho uma imagem de uma manifestação de boas-vindas de refugiados na cidade de Guernica. O que eu quero deixar claro, enfatizar aqui com essa imagem de abertura. Se manifestar pelo que quer que seja, é um direito democrático. Democrático. Quando eu tenho uma democracia, eu consigo me manifestar pedindo algo do meu governo. Tá? Num governo autoritário, eu não tenho possibilidade de fazer manifestação. Não existe essa possibilidade. Somente num governo democrático. O que nós vamos estudar hoje é a crise do capitalismo e o nazifascismo. Então, nós vamos ver que a crise capitalista, porque quando eu tenho muito dinheiro envolvido, muito comércio, muitas coisas envolvidas, quando esse sistema entra em crise, as pessoas naquela época acharam que entrando um nazifascista no poder, eles iriam seria a solução. Mas eles vão ver que não é bem assim que funciona. Muito pelo contrário. E eles vão sentir isso na pele, tá? Então, logo na página 80, vamos lá? Falando sobre a crise do capitalismo, eu quero destacar que nós estamos aí num período entre guerras, tá? Terminou a Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, quem é a potência? Estados Unidos. Como eles terminam como potência? A maioria dos países estão devendo a eles. Então, os Estados Unidos é a base econômica do mundo. Nas fábricas dos Estados Unidos, tudo se produz. E a maioria dos países, principalmente os europeus, são dependentes dos Estados Unidos. E em 1920 nós vamos ter um crescimento industrial acelerado nos Estados Unidos. Terminou a guerra. Então a indústria está bombando. Na página 80 que eu falei para vocês, terceiro parágrafo. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos, isso aqui está falando entre União Soviética, os países europeus, então está falando do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos emergiam
como centro do capitalismo mundial e o principal credor dos países europeus esgotados pela Primeira Guerra Mundial. Com a prosperidade econômica, desenvolvia-se o chamado American Way of Life, modo de vida americano. Não sei se eu falei certo, tá? Tentei. Caracterizado pelo consumo em massa e pela produção em larga escala, estimulados por uma política de crédito bancário livre do controle estatal. Então, a parte capitalista dos Estados Unidos está bombando nesse período. Tudo indo muito bem. O modo de vida americano, as fábricas produzindo muito, as pessoas muito, super felizes nessa época. Então, nos primeiros anos de 1920, os Estados Unidos tiveram um crescimento industrial acelerado, impulsionado pelo aumento do consumo interno e pela expansão do mercado externo. Com grande parte do potencial industrial e agrícola dos países europeus arruinada pela guerra, os Estados Unidos assumiram a liderança mundial das exportações. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Só que em 1929 vai acontecer a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Então, eu estava em 1920, agora em 1929. 9 anos se passaram. Os Estados Unidos bombando, fabricando para todos, exportando para todos, e ele vai quebrar. Aí, gente, esse cenário mudaria, né? Os efeitos que ela produziu em torno do mundo capitalista interromperam o breve período de melhora econômica europeia e o grande crescimento econômico estadunidense, em consequências sociais e políticas que durariam vários anos. Tá? E aí nós vamos ter a queda da bolsa, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Deixa eu mudar aqui. Quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Bom, 1929. Eu tenho essa quebra. Agora vamos no livro de vocês. E primeiro, segundo, terceiro, último parágrafo. A quebra da Bolsa teve consequências desastrosas para a economia dos Estados Unidos. Entre 1929 e 1932, a produção industrial estadunidense caiu 54% e o número de desempregados saltou de 400 mil para 12 milhões. A Grande Depressão Econômica, que marcou a década de 30, gerou um clima de pessimismo que se expressou em todos os setores da sociedade. Então, com essa queda, muitos desempregos, eu vou ter todos os setores da sociedade aí quebrando junto com os Estados Unidos. Quando você é muito dependente de um e esse um quebra, ele deixa todo mundo meio desconcertado. E foi o que aconteceu. Bom, eu botei aí, ó, os efeitos mundiais da crise econômica, o New Deal, reorganizar a produção e reduzir os estoques agrícolas a fim de alavancar a economia. Bom, gente, qual foi a resolução, né? A resolução foi o quê? Como nós vamos minimizar os efeitos da crise mundial? Então, vamos reduzir os gastos, ou vamos reorganizar a produção. Com isso, aumenta o preço para os outros países de fora, né? Então, eles vão tentar organizar. Bom, vai surgir o New Deal, tá? Que está na página 82. Foi um programa do presidente Roosevelt, tá?
assim que ele tomou posse dos Estados Unidos, ele propôs o New Deal. Só que, com isso, nós vamos ter os Estados Unidos controlado, mas e os outros países? E o restante? E o outro lado? Nós estamos falando aqui Estados Unidos, nós estamos na América. E a Europa, que dependia do que era produzido aqui, e não vai querer comprar aí, nesse valor todo. Bom, no livro de vocês tem uma imagem que mostra uma fila de desempregados procurando sopa com pão, né? Também aqui vítimas de uma grande enchente. E o cartaz atrás deles diz assim: o mais alto padrão de vida do mundo. Não existe um modo de vida como o americano. O modo de vida americano, o melhor padrão do mundo. Só que aí, os países europeus vão entender que esse modo de vida americano, democrático, não é o melhor. E aí, eles vão começar a utilizar um outro padrão, que é o autoritarismo. Os países europeus vão cair na onda do autoritarismo, que é o que nós vamos ver. Vou colocar aqui para vocês, bom? Eu estou sempre deixando para vocês darem uma olhada no que eu vou colocando, para que vocês possam estar vendo direitinho os conceitos. O ideal é que vocês copiem no caderno. No caderno lá, vocês colocam segundo bimestre. Coloque isso que eu estou colocando no quadro, tá? Regimes ditatoriais. Ó, aqui onde está a luz aí, que eu não vou apagar a luz, senão fica muito escuro. É supressão da liberdade individual, tá? Bom, regimes ditatoriais. Lembra? Democracia não é legal. Se a democracia não é legal, vamos fazer um outro regime. Ditatorial. Como é um regime ditatorial? Abuso de poder por parte do Estado e pela supressão da liberdade individual. Num regime ditatorial, o povo não tem voz. Existe um Estado administrado geralmente por uma pessoa, não é um grupo, é uma pessoa, e essa uma pessoa determina o futuro dessa nação. Seja bom ou ruim, é acatado. Não tem outra alternativa. Num regime ditatorial, você não tira ninguém, tá? Num regime ditatorial, é aquilo ali e você tem que obedecer. E acabou. Um regime ditatorial, na história, ele só sai quando existe um levante político ou o exército vai contra esse poder. Fora isso, ele não sai do poder. Ok? Totalitarismo. Um regime ditatorial, ele tem um líder totalitário. Centralização do poder do Estado na figura de um líder. Olha aqui, olha, isso aqui é muito importante. Exaltado como personificação da pátria. Gente, um líder totalitário, ele é exaltado pelo povo como esse cara está fazendo para o bem da pátria. Aí você vai falar, poxa, como que um país admite que isso aconteça? É porque geralmente esse líder é exaltado pelo povo. Geralmente. Ele não chega ao poder do nada. Ele é exaltado pelo povo e por isso ele chega ao poder, tá?
nós vamos ter esses exemplos no Brasil. Que aqui nós estamos falando de Estados Unidos e Europa. Mas mais pra frente, acho que depois que a gente falar de Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano muito, nós vamos falar sobre esse líder que nós vamos ter aqui no Brasil, com essa característica, e também vamos falar sobre o regime militar, que teve essas características também, tá bom? Mas eu vou continuar aqui para vocês, e eu vou mostrar que isso não é uma coisa boa. Mais uma vez para vocês copiarem aí, tá? Aí onde está a luz é uma chave, escrito regimes totalitários. Bom, regimes totalitários. Fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, stalinismo na União Soviética. Na Itália, quem é a figura do fascismo é Mussolini. Na Alemanha, a figura do nazismo é Hitler. E na União Soviética, Stalin. Por isso, stalinismo. União Soviética nós falamos na aula, numa das últimas aulas, quando nós falamos de Revolução Russa. Lembram disso? E hoje nós vamos falar sobre o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, tá? Esses movimentos totalitários vão dar origem à Segunda Guerra Mundial. Lembrem que nós estamos no período entre as guerras. E a Alemanha termina a guerra arrasada, acabada. Então esse é o momento que Hitler vai conseguir, que vocês vão ver na trajetória de Hitler aí, que ele vai subindo até conseguir o comando de tudo. E aí o Hitler vai conseguir fazer com que a Alemanha entre com ares de vitoriosa na guerra. Só que, mais uma vez, a Segunda Guerra não vai ser muito legal para a Alemanha. Porque eles vão instituir algumas coisinhas que não são coisas legais. Mas eu vou estar falando aqui já já, tá bom? Vamos então falar sobre o fascismo italiano, tá bom? Bom, aqui nós vamos ver a ascensão do fascismo na Itália, que vai estar nas páginas 84 e 85, quando os fascistas chegam ao poder. Tá? Então, assim, o Partido Nacional Fascista, página 84, era liderado por Benito Mussolini e conjugava o ódio aos comunistas e o desprezo à democracia liberal. Eles eram contra a ideia de liberdade da nação. Claro, porque ele queria manter o controle, ele queria ter o poder. Então, Mussolini, ele era chamado de Duce, que quer dizer comandante. Tá? Então, gente, vou dizer novamente. Para um totalitário se manter no poder, ele precisa ter apoio da população. A população precisa vê-lo como um herói. Realmente um comandante. Tá? A imagem que está passando aí para vocês nesse momento, e que está aqui no livro, na 85, ela demonstra um Mussolini discursando em 1930. Ele assume o poder em 1924. E em 1930, ele ainda tem esse grande apoio. Então não é qualquer um que vai se dizer totalitário. Ele se tornou totalitário porque o povo permitiu. Porque ele tinha apoio do povo. Ele era exaltado, porque ele falava que ele ia mudar as coisas. Tá? Aí, voltem para o livro, na página 85, está assim, ó.
partir de 1924, o Estado fascista passou a perseguir violentamente a oposição, instituiu a pena de morte, assumiu o controle da economia e ampliou a censura. E Mussolini passou a ter o poder de indicar pessoas para os cargos executivos na Itália. No ano seguinte, Mussolini decretou uma legislação trabalhista, por meio da qual atrelou o movimento sindical ao governo fascista. Olha só, gente, existia nessas novas constituições o executivo, o legislativo e o judiciário. Tá? O executivo executa as leis, o legislativo faz as leis e o judiciário julga. Eles são independentes. Quando um líder tenta controlar o executivo, legislativo e judiciário, ele vai poder criar e julgar leis. Então, ele pode fazer leis que o beneficiem. E foi isso que Mussolini fez, para ele concentrar todo o poder na Itália, e conseguiu, tá bom? Bom, agora eu vim aqui para o livro, página 88, tá bom? Abram aí o livro de vocês. Aí vai falar sobre a ascensão de Hitler ao poder. Ó. Na segunda metade da década de 1920, o governo da República de Weimar parecia ter retomado o caminho da estabilidade, beneficiando-se de empréstimos concedidos pelos Estados Unidos. Iniciou-se um plano de crescimento e de modernização industrial, que no início de 29 já tinha superado os índices de crescimento do período pré-guerra. No entanto, a queda da Bolsa de Nova York em 1929 e a suspensão do crédito estadunidense tiveram efeitos brutais na Alemanha. Sem o investimento estrangeiro, muitas empresas fecharam e o desemprego atingiu índices alarmantes em 1932. No auge da crise, havia cerca de 6 milhões de trabalhadores desempregados na Alemanha. À medida que os efeitos da crise se agravaram, o discurso ultranacionalista do Partido Nazista atraía cada vez mais adeptos. Nas eleições parlamentares de julho de 32, os nazistas elegeram o maior número de deputados para o Reich, partido alemão, consolidando-se como o maior partido do país. Em janeiro de 33, o presidente da República, Paul von Hindenburg, cedeu às pressões da poderosa burguesia industrial alemã e nomeou Hitler chanceler, ou seja, chefe de governo do país. Primeiro momento, Hitler, chefe de governo do país. Para os setores da grande indústria, apenas os nazistas poderiam combater a depressão econômica e estabilizar a vida social e política do país. No mês seguinte, o prédio do Reichstag foi incendiado e os comunistas foram acusados de ser os responsáveis pelo crime. Pressionado pelos nazistas, von Hindenburg suprimiu a liberdade de expressão de opinião, de reunião e de imprensa. Entre outras medidas, para combater a ameaça comunista na Alemanha, estava aberto o caminho para a chegada dos nazistas ao poder. Em agosto de 34, com a morte de von Hindenburg, Hitler unificou os cargos de presidente da República e de chanceler. Um referendo nacional realizado 2 semanas após a morte do presidente confirmou Hitler como o único líder do país. Dessa maneira, ele assumiu o poder na Alemanha, colocando fim à República de Weimar. Agora eu quero que vocês observem essa imagem aí de Hitler. Observem os apoiadores. Estão observando o braço deles aí? No braço deles eu tenho a suástica,
que é um símbolo do nazismo, tá? A suástica, ela não foi criada para ser o símbolo do nazismo, ela já existia, tá? Mas nesse período é o símbolo que o Hitler vai escolher usar, tá bom? Vou colocar a suástica aí para vocês. Aqui é Adolf Hitler saudando a população em Nuremberg, na Alemanha, tá? Após a nomeação dele como chanceler. Bom, na página seguinte do livro, eu vou falar ainda sobre a suástica, tá? Aguarda aí. A política nazista. Com o total controle do Estado alemão, Hitler declarou-se Führer do Reich, ou seja, líder do Império Alemão, e intensificou a política de perseguição aos opositores. O governo nazista fechou o parlamento, ordenou a dissolução dos sindicatos e decretou a legalidade de todos os partidos políticos da Alemanha, com exceção do Partido Nazista. O governo nazista promoveu um intenso controle sobre a sociedade alemã, a polícia política do país, a guarda pessoal de Hitler e as milícias conhecidas como Força de Assalto eram responsáveis pelas perseguições aos opositores do regime. Hitler também utilizou a propaganda para assegurar e ampliar o apoio popular ao nazismo e, assim, manter o controle sobre a sociedade. Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, foi responsável por difundir a imagem pública de Hitler como salvador da Alemanha e por submeter os meios de comunicação a uma severa censura. Muitos artistas, intelectuais e cientistas deixaram a Alemanha, fugindo da perseguição nazista. Descumprindo as cláusulas do Tratado de Versalhes, Hitler deu início a uma política de rearmamento do país, porque o Tratado de Versalhes não deixava mais a Alemanha investir em arma, mas Hitler ignorou, tá? A produção armamentista alavancou a economia, aumentando a popularidade do governo. Além disso, as forças armadas foram reorganizadas e o alistamento militar tornou-se obrigatório. Tudo isso ele faz para conseguir o apoio, né, do povo. Aquela figura, a propaganda passa a figura do bom moço, o moço do povo. Isso aqui é uma imagem que mostra bem a cartaz da propaganda política do Estado Novo. Hi, Hitler! Era assim que os seguidores de Hitler andavam. E o símbolo da suástica no seu braço indicava o seu apoio total a esse ditador. E, queridos, como nós vimos na imagem, eram muitos os seus seguidores. Eu disse que a suástica, ela não foi criada por Hitler, mas vamos ver por que ele usou a suástica. Como eu disse, Hitler não inventou a suástica, ela já existia. Então vamos entender como que ele usou, né, esse símbolo aí muito difundido. A primeira vez que a suástica foi usada com o significado ariano foi em 25 de dezembro de 1907, quando a autodominada Ordem dos Novos Templários, uma sociedade secreta fundada por Adolf Joseph von der Lanz-Liebning, içou no castelo de Versailles, na Áustria, uma bandeira amarela com uma suástica e 4 flor-de-lis. Mas o fato era que Liebknecht estava se utilizando de um símbolo já costumeiro. E em 14 de março de 1933, após o compromisso de Hitler com o chanceler da Alemanha,
a bandeira foi içada ao lado das cores nacionais da Alemanha. Foi adotada como bandeira nacional exclusiva no dia 15 de setembro de 1935. A suástica foi usada nos distintos e bandeira ao longo de toda a era nazista, especialmente pelo governo e pelo exército, mas também foi usada por organizações populares. Então, ela foi usada como saudação e quem utilizava este símbolo no braço é porque estava apoiando o governo de Hitler. E não eram poucos os apoiadores, como eu já disse. Vamos voltar para a página 86. Aí tá assim, ó. Último parágrafo. Segundo os nazistas, a população germânica formava uma raça superior, a raça ariana. Por isso que eu li agora há pouco, quando falei da suástica, os não arianos, que deveria ser unida em um império. Assim, o povo alemão precisaria expandir o seu território e garantir o espaço vital para o seu desenvolvimento e sua reprodução. Para os nazistas, os povos considerados inferiores deveriam ser eliminados para que não contaminassem a raça ariana. Assim, ciganos, negros, eslavos, homossexuais, testemunhas de Jeová e principalmente judeus passaram a ser perseguidos por membros do partido. No livro, nós temos a imagem das autoridades nazistas medindo o tamanho do nariz de um alemão. Por que medindo? Porque eles consideravam que se não fosse de determinado tamanho o nariz, a pessoa era judia, né? Era judeu. E determinando o tamanho do nariz, não era um alemão puro. As características físicas também determinavam um alemão de um não alemão, um ariano de um não ariano. Tá? Então, gente, hoje é isso aí que nós vamos tratar, tá? Agora nós vamos para os exercícios. O primeiro exercício é o da página 82, que é a página que nós estamos. Vamos lá? 82. Número 1. Diz assim: quais são as principais razões que explicam a crise do capitalismo liberal na Europa após a Primeira Guerra Mundial? Quais as principais razões que explicam? Voltando um pouquinho a folha, você vai encontrar essa resposta aí. As principais razões, página 80, crise do capitalismo liberal. Número 2. Por que o breve período de retomada do crescimento econômico na Europa foi interrompido em 1929? Por quê? E número 3. A número 2 você vai encontrar na queda da Bolsa de Valores na página 81, tá bom? Número 3. Por que nos Estados Unidos, para combater a crise de 29, foi necessário mudar o modelo de atuação do Estado adotado até então? Bom, terminando a página 82, vamos para o exercício da página 89. 89. Aí eu tenho 4, o 5, e o 6 e o 7. Número 4. Qual foi, na Europa, o principal efeito político da crise econômica iniciada em 1929, gente? Se eu falei muito, o principal efeito político, surgiram alguns movimentos, né?
por conta da crise econômica? Procurem aí. 5. Cite 4 características comuns ao nazismo e ao fascismo e explique-as em um pequeno texto. Então, você vai pegar características comum ao nazismo e comum ao fascismo e explicá-las, tá? Número 6. Que relação pode ser estabelecida entre a crise de 29 e a chegada dos nazistas ao poder na Alemanha em 1933? Explique. A relação da crise de 29 e a chegada dos nazistas ao poder. Número 7. Explique a ideia da raça ariana defendida pelos nazistas. Vamos agora para a correção dos exercícios, tá? Que nós fizemos, que eu acabei de falar com vocês. Aí está aqui, ó, página 82 do livro. Aí vem, eu perdi as razões da crise do capitalismo liberal. Por que houve crise? Por conta do capitalismo. Então, a número 1 está dizendo que a crise teve relação direta com os custos materiais e humanos da Grande Guerra. Por que com os custos da Grande Guerra? Porque a guerra deixou a Alemanha, principalmente, muito abalada financeiramente. Então, isso vai gerar uma crise dentro da Alemanha, e não só da Alemanha, mas de alguns países que vão se tornar totalitários, que eles vão ver a necessidade de fazer algo para resolver essa crise financeira. Quando eu falo crise no capitalismo, eu estou falando de crise financeira. Aí continua a resposta: milhões de mortos e feridos, inflação generalizada, queda da atividade econômica e desemprego. A número 2 vinha perguntando por que a retomada do crescimento foi interrompido. Então, a resposta está, ó, porque em outubro daquele ano, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. Então, a retomada do crescimento foi interrompido com a queda da Bolsa de Nova York, instaurando uma enorme crise econômica que atingiu muitos países. Esse foi o motivo. 3. Antes de 1929, na número 3, veio dizendo que nos Estados Unidos, para combater a crise, foi modificado o modelo de Estado. Então, o que foi modificado? Ok? Aí está aqui a resposta. Antes de 1929, vigorava nos Estados Unidos um modelo de Estado não controlador, que garantia iniciativa privada, liberdade para participação em diferentes setores e não criava instrumentos para combater a expansão de crédito bancário. Então, antes era assim. Então, com essa liberdade total, acabou levando à crise de 1929, tá? Porque o modelo que tinha antes era esse. E após a crise de 1929, tudo isso vai mudar. Bom, agora vamos para a página 89, as respostas. A número 4, eu pedi o efeito político da crise econômica na Europa. Qual foi o efeito político dessa crise econômica que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa? Que eu cheguei a falar no vídeo. Aí vem, ó, o principal efeito da crise econômica foi a polarização política. O que é polarização política? Os movimentos de esquerda ou os movimentos autoritários vão ver com essa crise a possibilidade de aparecer.
a possibilidade de entrar no movimento. Então, foi a polarização política entre os movimentos e partidos de esquerda, que responsabilizavam o capitalismo e a grande burguesia pela crise econômica. Então, se o capitalismo e a grande burguesia, que são os comerciantes, é quem criaram a crise econômica, vamos mudar isso aí. Vamos instaurar o autoritarismo. Tá? Essa foi a ideia. Número 5. Eu pedi para vocês citarem, o livro pede, né? 4 características comuns ao fascismo e ao nazismo. Então aqui eu coloquei o expansionismo, o anticomunismo, o totalitarismo e o racismo. São características do fascismo italiano e do nazismo alemão. Tá? Mas aqui eu estou colocando os conceitos. O ideal é quando vocês forem fazer essa resposta, vocês expliquem cada um. Tá? O que é totalitarismo, que nós conversamos e está no livro de vocês. Ok? Mas a resposta está aí. Mas o ideal é que vocês prolonguem isso. Número 6. A crise de 29 e a chegada dos nazistas ao poder. Qual é a relação entre a crise de 29 e a chegada dos nazistas ao poder? Então, é basicamente a mesma coisa lá da número 4. Porque quando eles viram a possibilidade, eles entraram no poder. Então, a resposta aqui, a crise de 29 e seus efeitos foram fundamentais para a chegada de Hitler ao poder. Que aqui eu estou sendo específica do nazismo, então, nazismo, Hitler. Número 7. A ideia da raça ariana defendida pelos nazistas. O que significa essa ideia de raça ariana? Então, eles defendiam a ideia de que os germânicos, os arianos, eram integrantes de uma raça supostamente superior às outras e afirmavam que todos os povos considerados inferiores deveriam ser eliminados e subjugados. Isso nós conversamos lá no finalzinho do capítulo, né? Aquela ideia de que a raça germânica, a ariana, é melhor do que todas. Aí eu vim para o exercício. Ok. Eu coloquei um resumo aqui em cima sobre a crise do capitalismo e a ascensão do nazifascismo. E eu coloquei 2 exercícios, tá? Que estão na matriz, que é só você imprimir. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista, surgiu na Alemanha na década de 20 e possuía filiação e origem política associados a grupos da extrema-direita alemã. Em relação às características da ideologia nazista, selecione a alternativa incorreta. Então, 4 vão ser características dos nazistas e uma não. Antibolchevismo é característica nazista? Eugenia é característica nazista? Liberalismo é característica nazismo? E antissemitismo? E nacionalismo extremo? Qual aí não é característica do nazismo? Bom, fica claro aí que é o liberalismo. Os nazistas não vão lidar com o liberalismo, não é? Tá claro aí na resposta. Número 2. O crescimento e o fortalecimento do nazismo dentro dos quadros políticos da sociedade alemã aconteceram a partir da estratégia dos nazistas em explorar o desespero dos alemães, relacionado principalmente à crise econômica que afetou o país durante a década de 20, no período conhecido como República de Weimar.
Essa crise que atingiu a Alemanha foi resultado, em parte, das indenizações cobradas da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Essas indenizações foram impostas a quem? Então, olha só. Impostas pelo... Então, a Alemanha entrou em crise. Teve uma coisa que eles fizeram que impôs essas indenizações para a Alemanha. Que eu falei quando eu falei sobre a Primeira Guerra Mundial no final. Quem lembra aí? O que foi? Se foi Tratado de Genebra, Conferência de Berlim, Tratado de Versalhes, Conferência de Munique ou Tratado de Balfour? Então, o nome que nós já vimos aí é Tratado de Versalhes. Então, queridos, por hoje é só. Nós já fizemos os exercícios, já expliquei os conteúdos. Semana que vem nós continuamos nesse tema, tá? Vamos falar sobre Portugal. E nós continuamos para poder entrar falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana.